Se pararmos para fazer uma boa pesquisa, vamos perceber rapidamente que há muitos animes de vampiro disponíveis para quem curte histórias com esses sugadores de sangue. Em alguns casos, eles são os protagonistas, em outros, os antagonistas, e há até ocasiões em que eles são meros lacaios. De qualquer forma, o fato é que a simples presença dessas criaturas tão curiosas já é capaz de chamar a atenção de muitos fãs. E claro, isso quer dizer que os estúdios que produzem animes têm motivos de sobra para continuar gerando histórias focadas nos sanguessugas. Sabendo disso tudo, o Geek Ninja resolveu montar esta lista para apresentar 15 animes de vampiro que você não pode deixar de conferir. Como irá notar, fiz o possível para selecionar as opções que mais agradaram ao público. Assim, são grandes as chances de você querer curtir as obras citadas. Vamos conferir? Dando início a esta lista com animes de vampiro, temos o clássico Darkstalkers. Muita gente não se lembra dessa produção, mas é inegável que a franquia de jogos da qual ela deriva ainda é lembrada com muito carinho. Então, essa é uma boa opção para quem curte animes de jogos. É bem verdade que o anime tem diversos tipos de criaturas fantásticas, mas é o personagem Dmitry Maximov, um vampiro com muitos poderes, que acaba sendo um dos destaques da série. Resumindo, essa é uma atração que costuma ser esquecida, mas merece um olhar mais atento. Strike the Blood é outro anime que costuma passar batido pelos radares dos fãs e merecia ser mais conhecido. A série conta a história de um vampiro que, segundo as lendas, tem potencial para se tornar o mais poderoso da sua raça. Além disso, esse personagem é acompanhado por uma xamã espadachim muito interessante. Cabe destacar que esse anime também chama a atenção por apresentar situações que se encaixam com um contexto escolar, o que foge bastante ao padrão das histórias sombrias com vampiros terríveis. Portanto, essa é uma opção divertida e cheia de momentos surpreendentes. Vale a pena conferir. Vampire Knight é outro anime de alto nível que coloca os vampiros em um contexto escolar. Nessa série temos uma escola que é dividida em dois grupos, a classe do dia, os seres humanos, e a classe da noite, os vampiros. E para evitar que esses dois lados entrem em conflito, temos os chamados guardiões. Obviamente, em algum momento da trama, o equilíbrio dessa estrutura acaba sendo abalado, e é aí que as coisas começam a ficar movimentadas. Em suma, esse é um anime cheio de drama e romance, mas também podemos colocá-lo no grupo dos animes engraçados. Agora, se você é fã de animes de terror e busca por uma obra que realmente aproveita o lado sombrio dos vampiros, Shiki é a opção certeira. A história se passa em uma pequena vila, na qual diversas mortes começam a ser registradas, despertando a curiosidade de alguns investigadores. Daí, à medida que os episódios vão passando, os vampiros começam a dar as caras e há até uma bela conspiração por trás das ações dos sanguessugas. Logo, podemos dizer que essa é uma atração dotada de um clima aterrorizante e boas doses de suspense. Tomando como base uma visual novel lançada para o PSP, Diabolic Lovers é um anime que se encaixa com diversos gêneros. Temos comédia, terror, drama, suspense, romance, etc. Além do mais, a premissa básica da obra consegue chamar bastante atenção por colocar diversos vampiros como possíveis interesses românticos da protagonista. Esse anime conta com 2 belas temporadas e em todas elas temos episódios bem movimentados, nos quais a jovem Yuri Komori divide uma grande mansão com uma família de vampiros e acaba se metendo em diversas confusões. Não deixe de conferir. Falemos agora do clássico Vampire Hunter D, que merece a total atenção daqueles que curtem animes antigos. Esse é um longa que ostenta um estilo artístico muito bonito e totalmente alinhado com os padrões das séries da década de 1980. Nesse anime, acompanhamos as aventuras de um caçador de vampiros chamado D, que é um meio vampiro. A história toma como base uma série de livros muito famosa no Japão e apresenta um belo mundo pós-apocalíptico como um plano de fundo. Muito bom. Como o nome do anime sugere, Vampire Princess Miyu conta uma história protagonizada por uma princesa vampira que foi condenada a ter a aparência de uma jovem de 13 anos por toda a eternidade. Contudo, a fragilidade aparente da garota não a impede de encarar demônios terríveis. Sim, Miyu é uma caçadora que foca em eliminar criaturas conhecidas como Shinma. Esses demônios se aproveitam das fraquezas e da ingenuidade dos humanos para fazer suas diabruras, e por isso eles devem ser exterminados. De modo geral, essa é uma série cheia de momentos atrativos. No ponto médio desta seleção com animes de vampiro, resolvi posicionar o excelente Hellsing. A história é protagonizada pelo vampiro Alucard, que acabou ficando à mercê dos desígnios da organização conhecida como Hellsing, e se vê obrigado a exterminar outros vampiros.
Por ser uma animação um pouco mais antiga, o ritmo não é dos mais intensos, mas o estilo artístico é bastante singular. E como essa série faz parte do grupo dos animes completos, dá para assistir do início ao fim sem ter que ficar com medo de encontrar um cliffhanger. Quem curte animes de vampiros sabe muito bem que o excelente Blood: The Last Vampire foi o responsável por dar vida a uma franquia que conta com séries muito interessantes, como Blood Plus e Blood Sea. Nessa obra, temos a apresentação dos principais elementos de um universo memorável. Quanto à história, podemos resumir tudo como uma luta protagonizada pela caçadora Saya, que encontra uma série de adversários formidáveis. Detalhe, esse anime fez tanto sucesso que acabou dando vida a uma adaptação live action, mas a produção não apresentou o mesmo nível de qualidade do material original. Dentre os animes citados nesta lista, Trinity Blood é um dos que possuem a premissa mais interessante e complexa. Isto é, a história se passa em uma época na qual os humanos tentaram colonizar o planeta Marte e acabaram se tornando vampiros, após injetar substâncias alienígenas em seus corpos. E o mais interessante é que esses vampiros alienígenas retornam à Terra e uma grande guerra acontece. As conspirações são intensas e as instituições que comandam os lados do conflito são bem sombrias. Certamente, os 24 episódios dessa série vão prender a sua atenção do início ao fim. Para aqueles que estão sempre em busca de animes para assistir em um só dia, Black Blood Brothers é uma boa pedida. Essa série conta com apenas 12 episódios e consegue contar uma história muito satisfatória, na qual temos grupos de vampiros em um conflito que se arrasta por muitos anos. O protagonista dessa produção é um vampiro chamado Jiro, que se uniu aos humanos em uma batalha no passado e acabou despertando a inimizade de outros grupos de sanguessugas. Assim, ao longo dos episódios, temos a chance de acompanhar algumas batalhas épicas e belas reviravoltas. Dance in the Vampire Band é um anime que não costuma ser muito mencionado por fãs de animes de vampiro, mas merece um olhar atento. Essa série conta a história de uma princesa vampira que decide criar um distrito para os sanguessugas no Japão e promover a paz com os humanos. Todavia, por conta de alguns acontecimentos terríveis, os humanos começaram a reagir de forma agressiva e a princesa foi forçada a abandonar a ideia de paz para proteger o seu povo. Sem dúvidas, essa é uma atração que merecia ser muito mais conhecida do que realmente é. Mesmo apresentando a palavra Vampire em seu título, Rosário plus Vampire não foca exclusivamente nas criaturas que sugam sangue. Pois é, o anime conta uma história que se passa em uma escola cheia de criaturas sobrenaturais, na qual um humano normal acaba indo parar, por não ter boas notas para entrar em outras escolas. Por ser bem diferente dos outros alunos, esse jovem passa por situações complicadas, mas também conquista o apreço de muitos colegas. E só para constar, essa é uma série cheia de elementos que se encaixam com o grupo dos animes ecchi. Holy Knight é um anime bem curto, apenas 2 episódios de aproximadamente 30 minutos, mas merece atenção. Temos aqui uma história que envolve um garoto que acredita não ter qualquer tipo de charme, mas consegue atrair os olhares de uma linda jovem. Rapidamente, a relação entre os dois começa a esquentar, mas a garota se revela como uma vampira e até apresenta um segredo surpreendente sobre o próprio jovem por quem ela se apaixonou. É bom destacar que essa obra apresenta uma pegada bem madura. Fechando esta lista com animes de vampiro, temos o excelente Castlevania, que é uma adaptação do jogo Castlevania 3 Dracula's Curse, de 1989. Esse é um dos melhores animes da Netflix e seus 32 episódios realmente são obrigatórios para os assinantes do serviço. De todo modo, o fato é que essa série consegue prender a atenção de quem assiste, com uma trama cheia de reviravoltas e algumas cenas de ação memoráveis. Com toda certeza, se você decidir separar um tempo na sua agenda para curtir a produção, não vai se arrepender. Até as pessoas de bem decidirem que não nos queriam por perto. Como pôde perceber, animes com criaturas sanguessugas existem aos montes e há diversos contextos nos quais esses seres fantásticos são inseridos. Por conta disso, a gente sempre acaba com alguma opção interessante para impulsionar as nossas maratonas. E o mais legal é que as maratonas acabam sendo marcadas por elementos oriundos dos mais diversos gêneros, o que quer dizer que podemos rir, chorar, suspirar com romances ou tremer na base com algumas situações de gelar a espinha e muitos banhos de sangue. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!